Vamos falar de um assunto tão sério. Doutora Denise Steiner está com a gente, ela é dermatologista, seja bem-vinda. Muito bem, prazer. Você, tudo bem? Tudo ótimo. Viu? Vamos falar sobre vitiligo. E olha, ainda tem muito preconceito em cima dessa doença, né, doutora É Denise? incrível, porque na verdade não é uma doença contagiosa, não é uma doença que cause problemas internos, mas o fato de mudar de cor a pessoa causa um constrangimento e as pessoas sofrem muito com qualquer manchinha na pele. Agora imagine manchas assim. É, exatamente. Que tendem a aumentar, né? Tende a aumentar e às vezes compromete o corpo todo, pega também o cabelo, pega os pelos, às vezes os cílios. E acaba descaracterizando a etnia. E aí muita gente acaba achando que aquela pessoa nega a sua origem. Mas não é a escolha dela, né? Exatamente. E você sabe que é isso um dos grandes problemas que até a gente discutiu, mas com as pessoas, o que te incomoda mais? Não ser eu mesma, como eu era, né? Mudar de cor, porque na verdade não está sentindo dor nem nada, mas tem uma outra cor, né? Agora, por que isso acontece? Nós vamos saber hoje. Vamos começar com os nossos mitos e verdades, mas pode ir mandando suas perguntas. Vitiligo pode ser genético? Na verdade é um mito, né? Porque as pessoas pensam que quando é genético, se o pai tem, a mãe tem, a criança necessariamente vai ter. Né? Não é assim. Agora, é lógico que se numa família existir muitos casos, a chance é um pouquinho maior. Mas você pode ter vitiligo e teu filho não ter vitiligo. Você não passa assim diretamente. Agora, o que é o vitiligo? O que acontece com o corpo para que essas manchas comecem a aparecer e aumentar de dimensão? É meio complicado a gente explicar. É uma doença que causa essa mancha branca porque a célulazinha que chama melanócito e que produz a melanina é destruída. E ela é destruída pelo próprio organismo. É uma doença autoimune? É uma doença autoimune. E essas doenças autoimunes, elas são complexas. É o próprio organismo se agredindo e exatamente o porquê isso acontece a gente ainda não sabe. Mas existem vários gatilhos, inclusive o gatilho emocional. E com o vitiligo é muito comum a gente perceber o aparecimento depois de uma perda importante. Às vezes morre uma pessoa muito querida, às vezes uma separação, ou seja, muda a condição de vida daquela pessoa e um pouco de tempo depois o vitiligo aparece. Mas isso é uma das circunstâncias. Às vezes não acontece e mesmo assim ela desenvolve. Agora, por ser uma doença autoimune, quem tem outra doença autoimune pode ser mais suscetível a ter vitiligo ou não necessariamente? Normalmente as doenças autoimunes, elas estão em associação. Então, mais ou menos 30% das pessoas que têm vitiligo têm doença da tireoide autoimune também, né? Por exemplo, pode haver associação com aquela alopecia areata, que são aquelas áreas que ficam sem cabelo. Pode haver associação com outras doenças, como esclerodermia, com mais frequência do que quem não tem nenhuma doença autoimune. Olha, vamos ver mais um? Mito ou verdade? Estresse e emocional são fatores de gatilho para o vitiligo. Exatamente. Verdade, e isso é um fator muito relacionado, Kátia, ao modo que a pessoa responde ao tratamento. Se ela aceitar, se ela, vamos dizer assim, desencanar, ela ficar... Não, eu estou tratando, está tudo bem, ela vai melhorando mais rápido. Mas quanto mais ela se contraia, se feche, fica em casa, perca situações sociais por causa da mancha, aí a coisa vai complicando. Então, e a gente sempre diz, o vitiligo, ele é influenciado por tudo. Então, se você tem uma grande emoção, se você está numa fase de mudança como adolescência, tudo isso é fator, às vezes, para piorar e aumentar. Agora, a gente pensa na emoção negativa, mas às vezes uma emoção positiva também é um gatilho, né? É um gatilho porque a gente aumenta cortisol. A célula, o melanócito, parece um polvo, assim, ele tem uns bracinhos. Então, ele é muito reativo. Tem muitas coisas que ele recebe e tem receptores. Então, muita coisa pode mudar conforme o que aconteça com você. Vamos ver mais um? Toda mancha branca na pele é sinal de vitiligo. Não, isso é um mito. Né? Na verdade, existem outras manchas, existem algumas micoses, existe muito frequente, depois que você volta de praia, quando você está desbotando, às vezes aparecerem umas manchas por desidratação da pele. Existem manchas de nascença que não são vitiligo e não vão aumentar. Existe uma série de tipos de manchas brancas que não são vitiligo. Vamos ver mais uma.
Vitiligo não tem cura, mas tem tratamento e controle. Verdade. As pessoas ficam impressionadas com esse negócio de não ter cura. Não ter cura é que a gente não pode prometer, porque aquela tendência de você ter a doença autoimune não sai de você. Sim. Mas você pode muito bem não ter mais. Pode sumir a mancha e nunca mais você ter. Então é muito importante saber que assim, você deve tratar logo. Se você permanecer com a doença, é mais difícil haver uma regressão. E quanto menor a manchinha, mais fácil. Se tem pelinho escuro dentro da manchinha, é muito mais fácil voltar a cor. E, de uma maneira geral, quanto mais extenso, mais difícil. Por isso é melhor tratar rapidamente. Acho que essa história do será que tem cura veio lá de trás, né? Quando se dizia uns 10 anos atrás, daí para mais, que em Cuba tinha um tratamento revolucionário que curava vitiligo e as pessoas do mundo inteiro ficavam enlouquecidas, ou para Cuba para me curar. E depois se percebeu que não era bem essa história de cura, né? Exatamente. Na verdade, eles têm um tratamento que tem as suas críticas e tem o mesmo resultado que a gente tem aqui hoje para uma série de tratamentos que são feitos, né? Quer dizer, é uma doença crônica que pode ser controlada. É uma doença controlada. crônica que você pode controlar, né? E como eu disse, é importante tratar logo no início, porque a resposta é melhor, né? Então, quanto antes o diagnóstico, melhor para se tratar também o vitiligo, né? Exatamente. Vamos ver mais uma. Vitiligo pode surgir na mucosa labial ou genital. Sim, isso pode, é verdade, né? pode, às vezes aparece só na área genital. Para alguns pacientes eles falam, não me importa porque nem aparece, mas para outros constrange por causa exatamente do local. Então pode aparecer. E o lábio às vezes poderia ficar totalmente branco. Então a mucosa também é comprometida porque ela também tem melanócito, né? Pode ser em qualquer parte do corpo, né? Exatamente. Vamos ver mais uma. O tratamento é igual para todas as pessoas que têm a doença? É um mito. O tratamento é individualizado. Você tem que fazer uma boa história, perceber os fatores que influenciaram naquele caso, tentar controlar tudo isso. E o tratamento é assim, você faz tratamento para duas coisas. Se ele está aumentando, você tem que usar uma medicação que para o aumento. Quer dizer, que bloqueia onde está. Isso, que para, segura para que ele não continue aumentando. Isso é um tipo de medicamento. E você tem que pigmentar. Para pigmentar, você precisa da luz ultravioleta. Esse é o grande problema. E aí você pode usar o sol em alguns tipos de tratamento ou aquelas lâmpadas que você faça sessões. E hoje existe um tipo de laser, vamos dizer assim, que emite uma luz também, que é a mesma luz ultravioleta B, mas que consegue fazer focado em cima da lesão. Então isso traz um benefício porque não é toda a sua pele que está exposta à radiação ultravioleta B. E uma das perguntas que eu tenho frequentemente, pessoa com vitiligo pode tomar sol? Pode, como qualquer outra. Mas tem que passar mais protetor solar ainda? Então, ou a pele não é tão sensível quanto a gente imagina? Não é tão sensível como você imagina, mas tem que ser como qualquer pessoa. Como qualquer uma e não um caso especial. Exatamente. Né? Agora, às vezes, quando ela está tratando, é necessário conversar muito bem com o médico, o que está sendo usado, porque às vezes são passadas substâncias para tratar que deixam a pele mais sensível ao sol. Então é frequente nós recebermos os nossos casos mesmo com uma bolha, com uma complicação, porque tomam mais sol do que devia, tratando o vitiligo. Mais uma vez, a gente lembra o quanto que é importante essa relação médico-paciente ser de extrema confiança. Exatamente. E seguir. E tem gente que tem um problema em mandar dúvidas para o médico, chegar e ligar, que seja para recepcionista, depois para secretária. Exatamente. Olha, eu tô achando tal coisa. Pergunta para a doutora para mim se é normal, se não é. Exatamente. Porque fica nessa dúvida, depois faz uma bobagem atrás da outra, que complica o estado geral, você né? tem razão. Tem pessoas que ligam muito, mas tem pessoas que nunca ligam. Não liga nada. Quando chegam, falam, eu tive tal coisa. Eu falei, mas pelo amor de Deus, por que você não ligou, né? Verdade. Porque a gente abre um canal para sempre responder as dúvidas, porque é um tratamento prolongado, ele demora o tratamento para vitiligo. Não é uma coisinha de uma semana, Exato, né? Não, são meses de tratamento. Então você tem que ir acalmando a pessoa e desfazendo as dúvidas, né? E cada corpo é um corpo, cada corpo reage de um jeito diferente? Com certeza, situação, com certeza. Né? Então, às vezes você tem uma manchinha pequena, você vai fazer uma determinada coisa, às vezes você tem uma oportunidade de sol numa circunstância, você vai fazer outra coisa. Então, cada tratamento vai ser individualizado para a pessoa. Volto que tem Steiner. Deixa eu pedir para os meninos colocarem as fotos para a gente ver bem como pode acontecer, aparecer o vitiligo, porque em tonalidades diferentes também, né? Às vezes aqui ele já está mais rosado porque está tratando. E essas pintinhas todas no meio já é uma resposta aqui, ao tratamento. Né?
Não, aqui. Ah, no meio. Quando começa, isso significa que está respondendo. Ah, porque era bem clarinho antes. Exato. Essa mancha era totalmente branca. Agora, você vê que aqui tem pelinhos, Tá né? pigmentando? E o pelinho é escuro. Quando o pelinho é escuro no meio da mancha, o reservatório de pigmento está no pelinho. Então, pigmenta melhor. Mas o início do vitiligo, ele aparece com pequenas manchinhas brancas que vão se juntando depois? Não. Ou pode parecer grande de uma vez? Já pode aparecer maior e, em geral, vai crescendo. Dificilmente são várias que se juntam, né? Em geral, é uma mancha só que cresce. Agora, tem dois tipos de vitiligo. Um vitiligo como esses daqui, simétrico. Geralmente, ele vai aumentando e aparece na axila aqui, no joelho aqui, no joelho ali. E tem um outro tipo que é só de um lado do corpo e que ele é um pouco mais benigno, porque ele, na verdade, aparece assim, por exemplo, né? Só de um lado e ele aumenta... esse não, esse é bem espalhado. Esse é bem espalhado, mas esse é só de um lado e ele cresce um pouco e depois para, e ele fica mais parado. E ele pegou desde o lábio, né? Exatamente, ele segue parecendo um trajeto assim de um nervo, né? Parece um mapa, né? Parece um mapa, E o desenho pode ser variado, pode ser manchas redondas, mais ovaladas e se espalhar com uma certa facilidade. Então, gente, por menor que seja o sinal, vá no médico, mas dermatologista, exatamente. Né? Sabe por quê? Porque uma manchinha pequena pode pigmentar totalmente e você também detecta se ele está muito estressado, se a situação está muito desequilibrada e ajuda. Vai equilibrando, inclusive, né? se usam, né? Vocês estão falando de suplementos, você usa vitaminas, algumas vitaminas especiais para tratar. Você usa alguns suplementos que protegem a pele do sol de alguma maneira. Então, muitas coisas são feitas em conjunto para que você tenha um bom resultado. Vamos ver aqui as dúvidas que surgiram? Vamos ver a primeira de quem é da Meire. É verdade que quem tem vitiligo precisa tomar cuidado ao fazer as unhas ou tatuagem? Existe uma questão muito especial no vitiligo, que é um fenômeno que tem um nome difícil, chama Koebner. Que é quando a pele é machucada ou traumatizada, ali pode aparecer mais o vitiligo. Então como o fato de ficar mexendo, ou aquelas pessoas que cutucam, né? que a unha, que tiram as pelinhas, ou que fazem assim a unha com muita frequência e machucam. Se essa pessoa tiver uma predisposição, nesse local pode aparecer, porque a pele está machucada. O mesmo vale para tatuagem, então? O mesmo vale para tatuagem. Olha. A gente tem muito medo, assim, de fazer peeling, fazer tratamentos que a pele descame muito, porque se ela ficar machucada, ela pode evoluir para uma lesão de vitiligo. Olha só. Vamos ver mais um? Renata, quais são os primeiros sintomas da doença? É possível identificar logo no início? Quer dizer, existem sintomas sem ser essas manchas? Não, geralmente não. Geralmente é uma manchinha branca sem sintoma nenhum, não incomoda, não coça, não fica avermelhada. Tem alguns raros casos que sim, mas em geral nada. Mas não dá febre, essas coisas não nada dá a ver, febre, não dá vômito, não dá mal-estar, não dá sono, não acontece nada. Às vezes, quando a pessoa é muito nova e tem fiozinhos de cabelo branco, isso pode ser um sinal também, porque claro que existe a genética e tudo mais, mas assim, às vezes é um sinal de vitiligo já no couro cabeludo. Né? E no couro cabeludo é mais difícil de ser percebido, né? Exatamente, porque como o cabelo é o próprio reservatório, se ele mesmo já está alterado, então é um pouquinho mais difícil, então é melhor procurar antes ainda, do médico, né? Vamos ver a última de hoje? Beth, quando a área afeta mais da metade do corpo, é possível fazer a despigmentação? Olha, isso é bastante complicado. Possível é. O medicamento até que se usa para isso é o monobenzil éter de hidroquinona, é um nome complicado. Ele está em falta, você tem que importar, é difícil você fazer esse tratamento. Mas antes disso é mais difícil ainda, porque a pessoa tem que ter ideia que isso pode ser definitivo. Então vamos supor, ela está despigmentada metade e a outra metade não. Se ela despigmentar a metade, mas depois aquela parte que ela não despigmentou, voltar a cor, ela pode ficar com problemas, entendeu? Porque ela vai continuar com o mesmo problema e o remédio, e o remédio pode conseguir uma questão definitiva. Então, é algo para se conversar muito, né? Refletir sobre o que pode acontecer e aí decidir junto com o médico, o paciente, o médico, o que é melhor fazer.
sei se você vai concordar comigo, mas lá atrás, uns bons anos, lá vou eu lembrar de coisa antiga de novo, né? Você tá nostálgico. Michael Jackson, quando começaram a falar, ele tá ficando branco, ele tem vitiligo, ele tá fazendo um tratamento. Eu acho que nessas histórias todas que se criam, porque na verdade ele nunca assumiu nada. Ele nunca assumiu nada. As pessoas acabam imaginando que é tudo muito fantasioso, que um consegue, outro consegue. E as coisas não são tão simples desse jeito, você tem razão. Parece que daí é só pegar e passar alguma coisa, você tá branco no dia seguinte. Só um remedinho assim. só, né? Não sei se é verdade essa história, né? E, na realidade, a substância que é usada, a hidroquinona, não é uma substância tão simples assim. Ela tem uma certa toxicidade para o organismo. Então, você precisa também ter cuidado. Os prós e contras, os riscos, né? Os efeitos colaterais que possa haver. Então, tem que haver uma conversa muito profunda, aliás, várias conversas para você tomar essa decisão, né? E olha, gente, converse sempre com o seu médico. O espaço da gente aqui é de prestação de serviços. Tudo bem, é ótimo, eu também aprendo demais, mas é para a gente aprender. Não é para a gente decidir o diagnóstico, a gente fazer um autodiagnóstico e nem tampouco a gente decidir qual é o melhor tratamento para a gente, né? É verdade. Você sabe que você lembrou uma coisa muito importante. O vitiligo, ele é uma doença de pessoas mais jovens. Então, por exemplo, se uma pessoa de mais de 60, 70 anos aparecer a primeira manchinha, você tem que, com muito cuidado, procurar se aquilo não é um melanoma que está provocando uma despigmentação à distância. Então, olha a gravidade, né? Então, dá para brincar, né? Exatamente. E uma outra mancha que fica muito branca, que é a micose fungoide, que é um linfoma, também assim, a pessoa confunde. Então, por isso que o que você está falando é a coisa mais certa, né? Percebeu uma diferença, gente? Pode ser um sintoma físico, ou, fisicamente eu não me sinto nada, mas aparentemente eu percebo manchinhas, vai no médico. Antes a gente chegar lá e falar que não é nada, do que a gente ficar em casa sem tomar uma atitude, depois perceber que podia ter feito algo que iria curar o problema que a gente tem, ou então uma doença crônica, mas ia barrar, e a gente não fez nada. E outra coisa, as pessoas, quando tem vitiligo, principalmente as crianças, os pais se sentem muito culpados. É verdade. E eu queria que tirassem essa culpa, porque na realidade não é culpa de ninguém. Sim. Pode até um fator emocional ter afetado aquela criança, mas é dela. Ela tem característica dela, ela né? tem aquilo, essa predisposição. Então, por favor, assim, não é culpa de ninguém. Somente é bom tratar, né, e conseguir o melhor resultado. Olha, eu vou passar para vocês o site da doutora Denise Steiner, que é dermatologista e coordenadora do Departamento Científico da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é o www.denisesteiner.com.br. Lá, gente, tem matérias bem legais para a gente leigo mesmo entender um pouco do quanto é importante essa relação médico-paciente, ser de total transparência, mas como é importante você fazer sua parte, ir até o médico, seguir a orientação dele direitinho e assuntos médicos lá falados de uma forma muito fácil. Sempre bom tê-la aqui, viu? Obrigada, É um prazer, viu? Kátia? Obrigada.